Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. Se você gostar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal e seja ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Agora quero compartilhar 2 Reis, capítulo 7. E o versículo do 2 ao 3. Que ele diz o seguinte: Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que entraremos nós aqui até morreremos? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Obrigada pelo fôlego de vida preservado. Obrigada por poder estar ouvindo e poder falar da tua palavra nesse dia. Senhor, fala ao nosso coração. Nós dependemos e carecemos da ação do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Irmão, essa história é bem interessante e ela deve ser uma motivação pela qual nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. Porque aqui Eliseu, esse capítulo, Eliseu, ele prediz a abundância de víveres, ou seja, a abundância de alimentação. E como estava havendo fome, muita escassez, eles tiveram dificuldade. Veja assim, o versículo 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que verás o que com os teus olhos, porém não comerás. Olha a resposta do profeta. E disse-lhe: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, por causa da incredulidade dele, da dificuldade dele de enxergar, irmãos, milagre não se explica. Se você for atrás da ciência para explicar os milagres de Deus, você vai enlouquecer e não vai acreditar na palavra de Deus. Milagre não tem explicação. Não tem o que Deus fez e ele fez e está feito, né? Então, ele não acreditou. Mas a Bíblia fala desses 4 homens leprosos que naturalmente já era discriminado. Se é discriminado hoje alguém com lepra, naquela época era que a coisa era complicada. Ele disse: 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram aos outros: Para que entraremos nós até aqui morremos? Até que morremos? Então, a dúvida dele era como ele vai entrar se eles fossem encontrados na cidade. Ele já seria morto, quanto mais no arraial do valente. E ele disse: para que vamos entrar? Para que entraremos nós até que morremos?
Se disseram, olha a ousadia, e quando você tem uma determinação, quando você acredita, porque Deus poderia permitir que a comida chegasse ali naqueles leprosos, caísse de algum lugar, alguém passasse e deixasse, sei lá. Mas Deus fez o milagre, mas eles tinham que tomar uma atitude. Então ele diz: para que entraremos nós até que morrermos? E no 4 ele diz: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morremos. Então vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Então, os sírios eram um povo valente e eles, por serem leprosos, poderiam entrar naquele lugar. Mas Deus não havia, o profeta não havia falado que no outro dia isso ia acontecer, e a ponto que o capitão, sabendo da situação, da fome, da escassez, ele falou besteira e disse: olha, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, olha a estupidez, a falta de entendimento que muitas vezes nos destrói. Então o profeta falou para ele: com os teus olhos tu verás, mas tu não comerás. Então nós precisamos muitas vezes, irmão, nem sempre os meios de Deus são convencionais. Nem sempre Deus usa os meios que são convincentes. Às vezes Deus nos surpreende de uma forma tão grande que nós ficamos perplexos. E não tem explicação, não. Então eles tiveram atitude e entraram no arraial dos Círios, sabendo que eles poderiam ser mortos. Mas eles, bem, se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se entrarmos aí, se ele, sempre uma condição, se ele nos deixarem viver, viveremos, e se ele nos matar, morreremos. Simples assim. Tomaram a atitude e foram. Então, irmão, tem situação que você tem que tomar uma atitude. Claro que uma atitude com confiança no Senhor. Tem que tomar uma atitude. Ficar em cima do muro, você pode ser atingido do mesmo jeito. Pular no muro, então depende da situação. Nós temos que ter o discernimento, ou pelo menos buscarmos no Senhor, entendermos o que está acontecendo. E aqueles homens tiveram a oportunidade de ver o milagre do Senhor, saíram de lá vivos, com a barriga cheia, né? Suas necessidades saciadas, e assim eles saíram felizes. Então, no 5 ele diz: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Então não tinha ninguém. Aquilo era o quê? O milagre do Senhor. Aquilo era uma coisa normal? Óbvio que não. Mas Deus permitiu para que a sua palavra se cumprisse através daquele profeta. Mas aqueles 4 leprosos tiveram que tomar a atitude de entrar naquele arraial, porque eles não sabiam que lá não tinha ninguém. Não era uma informação segura que ele tinha. O FBI avisou para eles que lá não tinha. É óbvio que é uma brincadeira, que não existia FBI naquela época. Mas é só uma maneira de você entender melhor. Então, eles não tinham informação. A única coisa que eles sabiam era o que eles disseram. Então, nós vamos entrar. Se ele nos deixar viver, nós viveremos. E se ele nos matar, fazer o quê? Morreremos. Então, às vezes, você não tem, assim, 3, 4, 5 alternativas. Você tem que ir adiante ou retroceder. Você não tem muita alternativa. E aí é numa hora dessa que a gente tem que ter entendimento. E a palavra de Deus se cumpriu.
Eles entraram no arraial, podiam comer e pegar o que eles quisessem, porque no arraial não tinha absolutamente ninguém. Irmãos, nunca duvide da palavra do Senhor. Porque quando as coisas pareciam impossíveis, um exército atrás e um mar na frente, Deus abriu o mar para que o seu povo passasse. Quando as coisas parecem impossíveis, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus usa o meio. Você talvez dizer, mas não tem como para o homem. Mas para Deus não há impossível, não há impossibilidade. Porque Ele é Senhor absoluto. A Bíblia diz que Ele é alfa e ômega. Ele é começo e fim. Nele começa e nele termina todas as coisas. Ele é Senhor. Então confie naquele que começou a boa obra, porque Ele há de completar. Vamos orar? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Senhor, obrigada por mais um dia, por esse sábado abençoado. Senhor, nos dá um final de semana cheio da presença do Senhor, nos livra de todas as ações do maligno e faz o impossível, aquilo que nós não podemos fazer, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Irmão, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Deus te abençoe ricamente e abundantemente.